Olá, boa noite a todos. Para mim é uma honra, uma satisfação tê-los aqui nessa live de quinta-feira. O objetivo de quinta-feira é trazer assuntos da psicologia, de coaching integral sistêmico, do mapa de perfil comportamental e saúde emocional. Como é que a gente faz para poder viver melhor? Não só nós, mas a gente ter um conhecimento para poder até ajudar quem está próximo da gente. E gerenciar as emoções, a gente fala muito em relação à inteligência emocional. É preciso desenvolver a inteligência emocional porque tudo praticamente é baseado no lado emocional. Se a gente for parar para pensar, o que nos afeta de verdade é 85% a gente é regido pelo lado emocional e 15% pela parte racional. Então é tão importante a gente dar essa atenção à parte emocional. Então, para quem não me conhece, eu sou Whindersson Moraes, sou psicólogo, sou coach, coach integral sistêmico, faço treinamento de empresas e também sou analista de perfil comportamental. Então tudo isso faz com que eu possa me embasar na parte do conhecimento para poder trazer o melhor para você. Luz, seja bem-vinda. Então é importantíssimo a gente passar essa informação, passar a informação do emocional, tanto para a gente como para as outras pessoas. E para a gente não perder o embalo dessa semana, ontem eu falei da questão do mal de Alzheimer, que é a parte de uma doença degenerativa. E eu aproveitei esse gancho e estou falando, vou falar em relação ao mal de Parkinson, que também é uma doença degenerativa, que é tudo na parte do cérebro. Então, o que seria o mal de Parkinson? Ela, como eu falei, é uma doença degenerativa, neurológica, onde vai afetar o cérebro e com isso, o que acontece? Esse afetar seria o quê? Algumas células, elas começam a morrer gradativamente, antes do tempo. A gente vai perceber que no mundo existe 10 milhões de casos. E aqui no Brasil, somente, tem 200 mil casos de mal de Parkinson. Eu não sei se vocês já ouviram falar, se já ouviram falar, mas não sei se aprofundaram. Aí eu vou estar trazendo alguns pontos em relação ao mal de Parkinson. E a gente, antes de falar exatamente o que é essa doença, eu vou trazer alguns sinais. Clara, seja bem-vinda. Eu vou trazer alguns sinais de alerta em relação aos sintomas do mal de Parkinson. Um primeiro ponto, o primeiro sintoma que a gente precisa ficar em alerta é a questão do tremor das mãos, dos dedos, das pernas, possa ser que também em relação ao queixo e aos lábios. Mesmo a pessoa em repouso, ela tem esse tremor. Só reforçando, possa ser que tenha outras doenças que tenham isso, só que é algo marcante na questão do mal de Parkinson. E a gente vai entender que não é só um sintoma isolado, é uma somatória de sintomas que a gente pode vir a pensar que é o mal de Parkinson. Um segundo sintoma, que é um estado de alerta para a gente ficar atento, é a questão da grafia reduzida de tamanho. Como seria isso? À medida do tempo, essa grafia escrita, ela vai ficando muito mais curta, fica mais junta e menor. À medida dos anos, isso vai aparecendo de maneira muito mais forte.
O terceiro sintoma é a redução da capacidade de sentir cheiro. Então, existem algumas comidas que acabam perdendo o cheiro, mas para quem está com mal de Parkinson, que eles vão chamar de hiposmia, que é essa questão da falta do cheiro da comida. Um quarto sintoma de alerta em relação ao mal de Parkinson é se a pessoa, em relação ao problema de dormir. Geralmente quem tem o mal de Parkinson, ela tem uma dificuldade, tem problemas de dormir, que seria o seguinte: quando ela está deitada, né, para dormir, ela chuta, ela dá soco, quem está do lado sofre muito, geralmente marido, esposa. Então é um mal dormido, só que com todo esse movimento, obriga a pessoa que está com ela a mudar para ir para outro cômodo. Um outro sintoma de alerta é a questão do problema de andar e se movimentar. Uma pessoa com mal de Parkinson, ela tem uma tendência a ficar mais lenta nesse movimento. Ela fica mais lenta, e então junte essa questão de ficar mais lenta, a questão do tremor, a parte da capacidade de perder o cheiro, né? E essa questão da grafia. Então, o que acontece na parte do movimento, do andar, né? Essa redução, essa lentidão no andar e se movimentar. O que acontece? A pessoa nota-se uma pessoa mais rígida, com dificuldade. Joseane Peixoto, seja bem-vinda. Existe uma dificuldade de se movimentar, não existe o balanço dos braços no andar dessa pessoa. Então, o normal, né, uma pessoa normal é se movimentar e os braços acompanhar o movimento das pernas. Só que no mal de Parkinson, esse movimento dos braços não acontece. Eles ficam mais parados, né? A sensação de estar preso ao chão. E associado a isso, uma dor nas costas, uma dor no peito. Então, isso já é um quinto sintoma para ficar em alerta em relação ao mal de Parkinson. Um outro ponto, outro sintoma para ficar em alerta é a constipação intestinal. Então, a dificuldade de evacuar diariamente. Assim, né? O que eu estou falando aqui são sintomas que podem acontecer com outras pessoas em outra situação, outra doença. Só que a gente está vendo dentro de um quadro, né? No caso, não é só um sintoma, é a junção de todos, ou uma boa parte desses sintomas que eu estou falando. Uma pessoa normal, né, se ela não beber água, se ela não comer frutas, né, fibra, vai prender o intestino. Um outro ponto, né, outro sintoma de alerta é a questão da voz baixa e fraca. Então, essa pessoa, ela precisa repetir várias vezes para que a outra pessoa entenda, ou então precisar falar mais alto. Então, dentro disso, ela pode achar que as pessoas não estão escutando ela, mas na verdade é ela mesma que está com esse processo da voz baixa. O oitavo sintoma para ficar em alerta em relação à questão do mal de Parkinson é a questão da face sem expressão. Então a gente fala que é a face em máscara. Que isso quer dizer o quê? As pessoas ou ela mesma pode achar que está com mau humor, e na verdade ela não está. É só ela não piscar os olhos, e também
tem essa alteração, né? Essa alteração de essa face que parece que ela está com mau humor, mas não está. Então a gente fala que é a face em máscara. Um outro ponto, o 9º sintoma, é a questão da tontura ou sincope, que seria o quê? É sentir uma forte tontura no momento que ela se levanta. Então é uma alteração autonômicas, que é tipo uma perda da pressão, né? Uma baixa, na verdade, uma baixa da pressão. Então isso acontece de 15 a 60% dos casos de mal de Parkinson. E o 10º sintoma, para ficar de alerta para as pessoas, né, em relação ao mal de Parkinson, Eliac, seja bem-vindo. A 10ª é em relação ao tronco inclinado para a frente. Então, os passos passam a ser mais curtos. E aí, só recapitulando, existe a parte do tremor, que é um estado de alerta, a grafia reduzida de tamanho, existe uma redução da capacidade de sentir cheiro, tem a questão de problemas para dormir, né, a questão do soco, pontapé, ou nas pessoas talvez que esteja dormindo, ou ela sozinha fazendo esse movimento, ela tem dificuldade de dormir. A 5ª é a questão, o movimento é mais lento, né, o andar e o movimento é mais lento. A questão da constipação intestinal, aí vem a questão da voz baixa e fraca, e também a face sem expressão, que pode parecer que é um mau humor. A tontura, de 15 a 60% das pessoas com mal de Parkinson tem, na hora de levantar, sente isso. E o tronco inclinado. Então, junta tudo isso, uma boa parte disso, é bem possível que você esteja diante de um mal de Parkinson. E uma coisa importante a gente falar, que a doença de Parkinson, ela pode acontecer entre os jovens. Pode acontecer, né? Antes dos 40 anos. Só que não é uma tendência. O que eu estou querendo dizer é que pode acontecer, é 5% dos casos. E a outra população é a parte mais idosa, que seria o mais natural acontecer. E essa questão possa ser que inicialmente não seja visível, diagnosticado, talvez só depois de muitos anos, porque a doença ela é lenta, né, nessa perda, né? Como eu falei, existe morre as células do cérebro aos poucos, e aí vai causando essa questão do mal de Parkinson. E eu vou detalhar um pouco mais o que de fato é essa doença, para que a gente possa entender um pouco mais. Como é que está chegando as informações? Você que está assistindo, alguma dúvida, né? Gostaria de colocar alguma coisa, né? Talvez você tenha um conhecimento do assunto e possa colocar também. O objetivo aqui é trocar aprendizados para que a gente possa cada vez mais, né, crescer juntos aqui. Esse é o objetivo dessa live, tá? Então, assim, a doença de Parkinson é o quê? É uma doença neurológica que afeta o cérebro, ou seja, é uma doença degenerativa, que o foco, né, dessa doença é a morte de algumas células. Qual é a região mais afetada? É a região da substância negra, que essa substância é responsável pela dopamina no cérebro. Então, à medida que essa substância ela vai morrendo no cérebro, essa dopamina vai diminuindo. E essa dopamina também é responsável por outras funções e influencia uma série de outras partes. E por isso, o que acontece a partir disso? O que acontece?
acontece o que? Produz uma rigidez, um tremor e outros sintomas. E aí a gente vai se perguntar: o que causa a doença de Parkinson? O que se sabe que a questão, né, o começo é um morrer do cérebro mais cedo, uma parte ou algumas partes. Só isso que se sabe. E o que se sabe mais, fica mais claro, é depois que a doença ela começa de verdade, ela se manifesta. Aí você pode se perguntar: como é o diagnóstico do mal de Parkinson? Existe duas etapas nesse diagnóstico, mas uma boa parte dele é a parte clínica. O que eu estou chamando de parte clínica? É escutar esse paciente, é escutar talvez esses familiares. Então, assim, às vezes os sintomas podem estar associados a um tumor cerebral, a um AVC, às vezes em relação a um derrame pode estar associado. Então, como eu falei, a parte do diagnóstico é mais clínica, é ouvindo a história desse paciente. Geralmente pode ser um neurologista que faz esse diagnóstico, examinando com as mãos, né, colocando as mãos para perceber algumas alterações e perceber que são características típicas de mal de Parkinson. Cátia, seja bem-vinda. Então, o mal de Parkinson, para você perceber, ele tem um maior peso, né? Essa questão clínica. Existem alguns exames que pode ser feito para certificar de fato do mal de Parkinson, e para certificar o quê? Que não seria outros diagnósticos, como eu falei, pode associar alguns sintomas que pode muito parecer com o mal de Parkinson, e para certificar disso é preciso fazer alguns exames. Então, e existe também alguns exames específicos em relação à parte do mal de Parkinson, que seriam exames cerebrais e cardíacos, que pode ser feito, mas não seria para qualquer tipo de paciente, tá? Luz. Assim, o mal de Parkinson, existem algumas consequências, né? Essa pessoa acaba ficando um pouco mais dependente, o ficar mais lento para fazer as coisas, o caminhar, existe isso. Então, toda doença que é degenerativa, ela tem um quê de dependência, né? Fazendo só uma analogia com o filme de ontem, que é o Para Sempre Alice, tinha a Alice como personagem principal. À medida do tempo, ela precisou de uma pessoa que ficasse mais tempo próximo dela. Da mesma forma, o mal de Parkinson, ela também tem isso. E qual é a diferença, né, de uma doença para outra? O mal de Alzheimer e o mal de Parkinson. O mal de Alzheimer ele afeta diretamente a questão da memória e a linguística. Já o mal de Parkinson, ele afeta mais a parte da mobilidade, o movimento se torna mais lento. Então existe o tremor, né, das mãos. Então é uma doença que precisa de uma atenção, e como uma forma, né, de poder levar mais informação para algumas pessoas em relação a esse tipo de doença, foi o motivo que eu trouxe, né, e fiz essa live hoje com esse tema. Então, que a gente possa levar mais informação para as pessoas nessa direção, e aproveitar esse momento, né, falar da programação da semana.
Toda quinta-feira existe essa questão da psicologia, trazendo assunto da psicologia, saúde emocional, mapa de perfil comportamental. Dia de segunda-feira, trazendo encontros de empreendedores na parte digital. Dia de quarta-feira, circuito de filmes. Cada semana tem um filme para que a gente possa discutir, trocar aprendizados. E só relembrando, né, o circuito de filmes, né, apesar que foi ontem, ele fez um ano, né, que toda semana eu estou fazendo, né, o circuito de filmes, e esse circuito de filme começou o ano passado, né, junto com a Cris, né, Henriques, que ela é jornalista. Então é importante a gente frisar isso, e é um trabalho, né, que eu faço para justamente levar informações para as outras pessoas, né, para você que está assistindo e mais pessoas, né. E eu sempre digo que a minha missão é ajudar, é o crescer e o contribuir. Que além dessa questão do estudo que eu faço de forma muito constante, eu sempre digo que eu estou nessa posição de aprendiz da vida. Quanto mais eu estudo, mais eu descubro que eu menos sei em relação às coisas. Porque a cada coisa nova, né, que eu descubro, eu sei que eu preciso estudar mais. Então, que a gente possa ter essa visão, seja o que for. Talvez a gente seja o mais expert em algo que a gente já estuda. A gente precisa estar sempre aberto a aprender, porque a gente pode cair numa zona de conforto e talvez até parar de estudar, de buscar esse novo. E aí as coisas hoje, né, atualmente, as informações elas estão numa velocidade muito grande. Existem informações novas o tempo todo. E se a gente não está atualizado, a gente acaba ficando para trás. Então, eu estou falando isso como um profissional, né, da área da psicologia, mas não é só da área da psicologia. Em todas as áreas, a gente precisa estar constantemente aprendendo. Então, esse é o convite de hoje, né? Gratidão a cada um de vocês por estarem aqui, por estar, né, privilegiando esse trabalho. E realmente que a semana de vocês, o final de semana, seja abençoado, que a gente possa ter essa visão, né, de levar luz às pessoas, né, o conhecimento, e que a gente possa praticar de verdade esses conhecimentos. Então, gratidão, né, bom final de semana, que Deus abençoe cada um de vocês e que a gente possa ter uma semana, um final de semana abençoado. Tá? Forte abraço, tchau, até a próxima.